Sejam bem-vindas ao nosso diálogo sistêmico número 48. Vamos falar sobre primeiro relacionamento, uma história que talvez não tenha terminado em você. Eu recebo vocês com muita alegria, com muita gratidão. Você possa respirar fundo, estar aqui presente, que você possa sentir as suas emoções, deixar elas trazerem os recados, os comunicados, para que a gente possa bater um papo hoje sobre um dos assuntos que mais chegam para mim através das histórias das pessoas, sobre uma das áreas mais desafiantes da nossa vida, que é o relacionamento, especialmente o relacionamento de casal, o lugar onde muitas pessoas estão vivendo desafios, dores, dúvidas. E para quem não está, eu dou graças ao grande Pai amado, porque esse é o mundo ideal, né? Que essa seja uma área de crescimento, uma área onde a gente possa entregar o nosso melhor, receber o melhor da outra pessoa. Então, não é um lugar para sofrermos. E hoje eu quero convidar você a olhar para isso com muito respeito, diante do que foi a sua história até hoje, para que você possa escrever uma nova história a partir de agora. Escrever uma nova história não é descartar os capítulos de antes, não, é simplesmente olhar, entender, porque a mudança não chega sem tomada de consciência. A gente não muda aquilo que a gente não vê, a gente não muda aquilo que a gente ainda julga, a gente não muda aquilo que a gente culpa. A mudança, ela só vem quando temos coragem de assumir a nossa parte. E aqui está o grande desafio. A gente costuma despejar no outro todas as nossas questões, as nossas reclamações, e aí a gente se mantém no mesmo lugar, com as mesmas histórias. Isso não é novidade, não é? A gente fala disso o tempo todo aqui. E por que que ainda continua? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Se você talvez já saiba de tantas coisas, por que que você ainda continua no mesmo lugar? E a reflexão de hoje, ela é um convite para você ter coragem de admitir o que você sentiu. Porque muitas vezes a gente coloca o passado lá no passado, mas coberto com dor. Ele tá lá, a gente não quer mexer, ficou lá, a gente não gosta de pensar, talvez, a gente não quer olhar, mas se ficou alguma dor, algum resquício, né, de um sentimento que não é bom, isso tá em você até hoje te prendendo, te limitando e te fazendo atrair para você situações repetidas. Então a gente continua vivendo e a gente vai dando passos adiante, mas o que eu percebo é que esses passos eles não têm te levado adiante. Você acredita que está indo, seguindo, não, estou seguindo minha vida. Tô seguindo. Mas a sensação na prática é que isso não está acontecendo, porque a sua vida não está trazendo os resultados que você quer. Você não está se sentindo como você gostaria de se sentir. E se isso está acontecendo, é porque tem coisas que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não viu. E eu quero que você tenha coragem hoje, eu desejo que você tenha coragem hoje de admitir sentimentos, resquícios de coisas que possam estar no seu coração, e só porque já passou muito tempo você acredita que aquilo passou. E na verdade, não. A gente sabe que toda memória emocional é um molde para os seus resultados de hoje. Tudo que ficou registrado em você e que não foi realmente integrado em você como uma parte que te traga força, é o molde. Sabe quando a gente vai fazer um bolo, que a gente tem aquela forma que tem um furo no meio, né? Normalmente aquele bolinho caseiro que tem aquela forma, tem o furo no meio. Você vai fazer um bolo,
Você coloca lá naquela forma redondinha, tem o furo lá no meio, na hora que você desenforma, tá o bolo bonito lá. A gente tem aquele bolo redondinho com furo no meio, se a gente colocar na forma apropriada. Isso é tão óbvio, eu me sinto até boba falando isso. Mas a gente, na vida prática, especialmente na vida amorosa, a gente quer um resultado e a gente está usando a forma que não vai dar aquele resultado. A gente quer se sentir feliz, mas a forma que a gente está colocando todas as expectativas é uma forma da infelicidade, da frustração. A gente quer um bolo redondo, mas a gente só tem uma forma quadrada. E aí a gente despeja a massa na forma quadrada, o bolo sai quadrado e a gente fica brava. Mas e o bolo redondo que eu queria? Na nossa vida emocional é isso que a gente faz. A gente espera um resultado X, mas a gente não percebeu que o molde que nós temos aqui dentro é o Y. E aí, com esse modelo emocional, com esse modelo de mundo, a gente nunca vai ter o resultado que a gente quer. Então, se você tiver coragem hoje, eu convido você a entender que tem coisas que talvez não estão finalizadas. Tem sentimentos que ainda são combustíveis, te atraindo situações semelhantes, resultados semelhantes. E que se isso não for a sua realidade na área do relacionamento, isso serve para todas as áreas da nossa vida. Hoje o nosso foco é relacionamento, mas você também pode expandir para situações que você não está se sentindo satisfeita, feliz. Vocês estão dispostas a voltar um pouquinho lá atrás para, se você quiser, inclusive, ter um caderninho, uma folha para anotar aqueles insights que chegam? Eu sempre recomendo. Isso funciona muito para mim, talvez possa funcionar para você. Então, se você quiser pegar um papel, uma caneta, porque quando a gente fica só no mundo das ideias, a gente tá só naquele, como se fosse dar o primeiro passo. A gente precisa tirar desse mundo das ideias e começar a olhar de verdade, colocar aquilo diante dos nossos olhos, porque não mudamos aquilo que não reconhecemos, não mudamos aquilo que não vemos, não mudamos aquilo que a gente nem admite que está lá ainda escondidinho dentro de nós. Então, olha só. Primeiro relacionamento, uma história que talvez não tenha terminado em você. Eu convido você a voltar um pouquinho na sua história, não porque a gente quer ir lá sentir o que aconteceu, a gente quer olhar para aquilo para não repetirmos mais, ou para definitivamente entender o que que eu preciso fazer. Porque uma das grandes perguntas que as pessoas me trazem é: tá, e eu faço o quê? O que que eu faço agora? E a resposta não está fora, a gente sabe. E por que que a gente não encontra? Se a resposta já, se um problema já contém a sua solução, um problema ele já vem com a solução. Não existe um problema que não tenha ao lado dele a própria solução. Por que que a gente não enxerga? Por que que a gente só vê o problema? Por que que a gente não entende o que que é preciso fazer? E aí vem uma necessidade de proteção, de um funcionamento todo que existe no nosso corpo, que a gente não vai falar agora, mas vamos abrir a possibilidade de entender o registro que a gente está lá. Então, olha só, olhar lá para trás e visitar o seu primeiro relacionamento. Não necessariamente a primeira pessoa que você se relacionou, porque às vezes aconteceu algo muito sem envolvimento, sem entrega, sem conexão. Mas eu convido você, e se você desejar, fechar os seus olhos um instante, para você lembrar qual foi a primeira relação que você teve, onde você se abriu afetivamente, onde você realmente vivenciou uma entrega, onde você vivenciou
o pertencimento ali, sabe? Eu faço parte, eu dou algo, a pessoa me entrega algo. Então, esse primeiro relacionamento é uma relação em que você viveu não o maior amor da sua vida, mas uma intensidade emocional. Um relacionamento que você entregou algo, você se entregou de alguma maneira. E eu peço que você visite esse relacionamento. E você vai permitir reconhecer o que você sente quando você olha para essa primeira relação. Como você se sente ao olhar para essa primeira relação? Você já se sentia responsável por algo? Você já precisou se adaptar a alguma coisa para viver essa relação? Você podia ser você? Você recebia algo em troca ou você se sentia só entregando sem receber? Vá deixando isso existir dentro de você, não se preocupando com o certo, com o errado, nada disso. Aqui é um ambiente seguro para que você deixe vir à tona tudo isso que é vivo em você. Então, quando você olha para isso, nesse lugar onde você se abriu emocionalmente, onde você se entregou afetivamente, o que você vê? É algo bom? É algo que tem um registro ainda doloroso, pendente, algo que você evita pensar e sentir? Como isso é para você? Muitas vezes, esse primeiro relacionamento, ele trouxe para você esse modelo, essa forma de como amar, de como se posicionar, de como se entregar, ou talvez de como se proteger. Quem é você quando olha para esse primeiro relacionamento? Sem pressa. Esse é um movimento profundo sobre a sua história e determinante sobre o seu futuro. Então, dedique esses instantes a tomar consciência de quem era você lá e quem é você hoje olhando para isso. Quem era você lá naquela época? O que você esperava? O que você queria? O que aconteceu? Como aconteceu? E deixando tudo isso vir à tona, porque você faz isso em nome da sua transformação, você vai perceber o que ficou disso em você. O que ficou disso? Raiva, medo, vergonha, alegria, gratidão. O que ficou desse relacionamento em você que agora você percebe? E você pode deixar isso existir. Você olha para isso agora para que isso possa encontrar um lugar em você e na sua história. E quando você olha hoje, voltando devagarinho para o momento presente, quando você olha hoje para a sua vida,
para os seus relacionamentos, você percebe que tem algo que é igual, que se repete ou não. Hoje você vive algo totalmente diferente, totalmente novo. Ou tem coisas semelhantes, tem coisas iguaizinhas. Quando você olha para o relacionamento hoje na sua vida, mesmo que você não esteja em um relacionamento, o seu coração tem uma expectativa, tem um desejo, tem um sonho. Então, hoje, no aqui e agora, no dia 7 de maio, quando você olha para a sua vida hoje, amorosa, como você se sente? Existe algo que se repete? Talvez o cansaço, a insatisfação, a sensação de dar mais do que recebe. Será que você precisa sustentar o outro? Será que isso acontece com você? Como se você precisasse, custasse para você? Como isso acontece? E se você quiser anotar essas compreensões que chegam, ou esses insights, você pode devagarinho voltando, abrindo seus olhos, deixando esse mundo íntimo borbulhar, falar com você, se expressar, porque é nesse lugar que a resposta está. A resposta está em tudo isso que você sentiu, aquilo que você vem buscando tem a resposta em tudo isso que você sentiu. Então, reconheça o que você sentiu, anote, seja no papel, seja no celular, mas faça esse movimento de deixar isso vir à tona. Pode não ser confortável, você pode ficar com aquela sensação ruim, talvez, mas isso é bom, isso é importante. Eu vou ficar um pouquinho aqui quietinha para que vocês possam deixar isso existir e aí sim a gente continuar. Como isso foi para você? Você acredita que tudo isso aí que você sentiu agora você estava escondendo de você? Você não queria olhar? Ou talvez você soubesse, mas não entendesse que aí está o potencial da sua mudança. Você já supôs que a resposta da sua vida está aí? Ou você acredita que é só virar uma página e começar outra página em branco? Porque o diálogo, ele nasce desse espaço onde a gente possa olhar para o essencial. Que no dia a dia a gente aprende muitas coisas, a gente estuda, mas a gente deixa passar o essencial. A resposta da sua vida já existe em você. A resposta para sua mudança está no seu coração. A gente só precisa linkar uma coisa com a outra e entender que tudo está vivo ali, falando o que precisamos fazer e como precisamos fazer. E o assunto de hoje é esse convite. Você não precisa encontrar nada em outra pessoa, em ninguém, em outro lugar. Tudo existe em você. E o que eu puder contribuir para que você volte para esse lugar que é você. Eu faço isso até o dia que Deus falar: chega, Cláudia. Enquanto Ele me deixar aqui. É isso. Porque é isso que eu vejo que faz a gente mudar. Porque a gente vai seguir aqui e o objetivo é: isso vem, a gente faz o quê com isso? A gente só vai fechar os olhos e achar que eu estou escolhendo as pessoas erradas, que só as pessoas erradas chegam para mim. Não, a gente está aqui para olhar e falar: eu me sinto dessa maneira e em mim existe o potencial da mudança. Em mim existe o potencial
agora da mudança, mas a gente só precisa entender o caminho. Então, qual é o caminho que eu faço para que isso se modifique? E existe esse caminho e não é algo que vocês não saibam. Eu só vou provocar vocês para voltar. Sabe quando a gente está andando e aí sai um pouco da rota? Eu só vou trazer vocês de volta para algo que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas que vocês não linkaram uma coisa com a outra. É como se a gente vivesse separadas as coisas, né? A gente vai vivendo e não vai conectando. Na verdade, está tudo conectado, né? Eu já anotei aqui, isso é forte, eu senti daqui, e você vai ter uma resposta, eu acredito, a partir do que a gente vai vivenciar. O ter vergonha já é a resposta, a gente só vai ajustar. O que eu faço com isso? Por que que os homens não me assumem? Por que que eles sentem vergonha? Por que isso acontece? Quando a gente entende, a gente está um passo mais perto de atrair para nós o que nós desejamos, como nós desejamos. Porque isso não é um poder que nos leva para o sofrimento, é algo tão forte, né? Se eu não me sinto merecedora do amor, e o amor é o maior desejo do ser humano. Bert Hellinger dizia que o relacionamento de casal é o ponto alto da vida humana, que é onde a gente pode entregar tudo que a gente tem, passar adiante tudo que a gente tem através da família. Então, sempre que a gente se distancia desse, mesmo que a gente não admita, tá? Porque tem gente que bate no peito falando eu não quero. Eu não quero um relacionamento, eu não quero ter filhos, eu não quero. Tem muita gente que faz isso e é um movimento respeitoso, a gente respeita e acolhe. Mas a alma humana, ela não nasceu para viver sozinha. Agora, por que que eu não mereço amor? Então, a Ju trouxe nos sentir merecedora. A gente precisa se dedicar a isso, porque ninguém vai me entregar aquilo que eu não sinto que eu mereço receber. Não tem um ser humano no mundo capaz de fazer isso. Então, a chave tá, eu não me sinto merecedora. De onde isso vem, meu Deus do céu? Por que isso se repete? Então, Ju, eu te agradeço por compartilhar. Vou ouvir mais um pouco as pessoas para a gente poder dar o próximo passo juntas, tá? E isso, Ju, é você e talvez 99% das mulheres, tá? Grande parte de nós vive a mesma dinâmica, a mesma dinâmica. Estamos juntas. Tudo isso é ouro. Não deixem ir embora isso que está chegando para vocês, especialmente aquilo que a gente recusa lembrar, aquilo que a gente fala, aproveitando o seu compartilhar, Josefa, aquilo nem era relacionamento. Olha para aquilo de novo, volta lá. Esse aquilo nem era relacionamento. Tem algo ali também importante para você dar lugar, para você entender, né? De alguma maneira a gente nem considera aquilo, né? Nem dá espaço. E não existe isso. Todas as pessoas que a gente compartilha algum instante da nossa vida tem um registro, tem uma troca. E esse deixa para lá é uma exclusão que pode ser algo que a gente nem pensa que está nos impactando e que pode sim impactar. A gente já vai falar mais sobre isso. Eu só vou finalizar a escuta de vocês e aí a gente vai juntando algumas reflexões aqui para vocês poderem sair daqui com algo importante, tá? É bom como isso é grande dentro de nós. Todas nós estamos sentindo coisas que a gente estava no dia a dia, isso está aqui guardado. Só que na rotina a gente não está olhando, não está cuidando, mas é um mar de emoções e memórias que estão nos movendo para uma direção. A gente precisa cuidar disso. A gente precisa dar espaço. Só que é desconfortável porque vem, né? Vem tanta coisa. Numa reflexão veio esse mar de coisas. E a gente então tem que pegar tudo que a gente já aprendeu e olhar e falar: o que eu faço agora com isso? A gente já vai entender o que mais a gente pode fazer.
Eu sempre fiz isso. Chega uma etapa da vida que ela fala, então, precisa mudar o jeito de fazer. Porque esse jeito não está te levando ao destino original daquilo que você foi criada. Você foi criada para algo que não é dessa maneira. A vida nos traz essas surpresas para que a gente reassuma a rota original. Aquela rota que vai nos conduzir àquilo que a gente se propôs ao nascer nessa terra, alcançar o objetivo que a gente se comprometeu em alcançar. Então, são os ajustes. Olha só, perceberam que essas histórias não estão lá no passado? Elas estão vivas dentro de nós, nos movendo, nos fazendo escolher, nos fazendo olhar dessa perspectiva. E agora eu quero fazer uma pergunta. Tudo que vocês perceberam, né? A vergonha, o não merecimento, o medo, né? De ter que esconder, de ser interrompida essa possibilidade desse amor, de conduzir, né? Eu tenho que fazer para dar certo. Tudo isso que vocês foram trazendo, perceba se você já conhecia se você já conhecia esse lugar. Se você já tinha vivido algo nesse sentido, fora do relacionamento. Vamos sair agora. A gente dá um passo, você se despede da imagem do relacionamento, foca no que você trouxe, né? A vergonha, o não merecimento, o medo, o julgamento, né? Ali culpando a mãe porque aquilo foi interrompido. Perceba se isso é familiar para você em outro contexto. Tem algum outro contexto da sua história em que você também sentiu isso, sente isso? Existe algum outro contexto que você está esperando a outra pessoa mudar e ela não muda? Existe algum outro contexto que você sente vergonha? Existe algum outro contexto que as pessoas não te assumem, alguém não te assumiu? Existe algum outro contexto em que você precisa fazer para ser vista, você precisa fazer para ser amada, você precisa fazer para existir? Existe algum outro contexto que você viva isso? Quem falou sim e puder falar qual contexto, né? Ou relação. A Jéssica compartilhou aqui também algumas informações. Eu vi a Patrícia. Patrícia falou, que sempre doa mais, insiste nisso. Quem é que percebe que viveu algo semelhante? Então, quem percebeu que não é só no relacionamento, continue com essa reflexão aí, calma. Então, tem o relacionamento, mas também tem outras situações que eu sinta isso. Então, olha que rico isso. Será que isso nasceu do relacionamento, então? Isso não nasceu do relacionamento, nasceu da onde? Qual é o nosso primeiro lugar? A resposta, gente, não é uma mágica. Até que a gente cuide de todas as dinâmicas que temos em relação aos nossos pais, todas as áreas da nossa vida vão manifestar as mesmas emoções, sentimentos, padrões. Aquilo não está no passado. Como quando recebemos a vida, existe a gente recebeu esse modelo de mundo emocional aqui dentro. Se a sua mãe não pôde te amar e doar tudo que ela tinha naquele instante, você acreditou que talvez precisasse fazer tudo para ser amada. Você precisava sustentar a dor da sua mãe. Que você precisava dar conta. Se você, talvez, sua mãe talvez tenha sentido vergonha, medo a hora que descobriu a gravidez, sabe Deus qual foi o contexto que ela teve. Na hora que ela descobriu sua gestação, medo, vergonha, e talvez você sinta vergonha da sua mãe hoje. Você sente vergonha da sua casa, você sente vergonha da sua vida.
A gente quer o Engraçado, né? relacionamento que nos apresente para o Eu não tinha mundo, me dado, orgulhoso eu de não estar tinha ao me dado nosso lado. conta. Percebam, a Porque resposta já está em nós. Pode... Então, onde está a chave para que a nossa vida no relacionamento amoroso mude? Na cura dessas dores da nossa criança, seja em relação à mãe, seja em relação ao pai, mas desse lugar da criança que fomos, desse lugar de filha, onde está ali a força de tudo que a gente viveu. Tudo que a gente viveu ali se expressa em todas as áreas da nossa vida hoje. E aí, o que acontece? No relacionamento de casal, a gente acaba acreditando que é o outro. A gente faz isso. Foi o outro que não fez, o outro que não esteve, o outro que não entendia, o outro que não mudava. O outro tem a parte dele. Eu falo isso todos os dias, eu acho, dentro dessa sala. O outro tem a parte dele. Mas o que sentimos é a nossa parte. O que eu sinto é a parte que eu preciso cuidar em mim. O que eu sinto é minha responsabilidade. O outro pode não mudar, mas eu mudo. Quando eu mudo, o cenário não vai ser mais o mesmo. O cenário vai mudar. E aí, quem somos nós? A gente vai fazer o quê? Dentro de um cenário novo, a gente vai voltar a repetir aquilo que a gente fazia? Ou a gente vai ter a coragem de dar um passo diferente? O que que nós vamos fazer? Então, quando a gente cuida desse espaço que é o lugar da criança, que é o lugar da filha, como mulheres adultas, a gente não vai mais repetir os padrões. Vocês conhecem Gênesis 2:24. Por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quando a palavra diz isso, deixar pai e mãe, não está falando de abandonar os pais e nunca mais ver. Está falando de abandonar os padrões. É a despedida desse amor da infância, o amor que fica esperando ser amada, ser vista, ser acolhida, ser respeitada, valorizada. Esse amor infantil deseja dos pais receber tudo isso. Mas a gente não recebeu em completude, porque os nossos pais, imperfeitos como nós, também tinham as suas dores. E aí então a gente veste um corpo adulto, mas esse corpo adulto tá com as expectativas ainda infantis. E eu continuo esperando de outras pessoas aquilo que ficou como um buraco dentro de mim. As outras pessoas podem ser pessoas maravilhosas, que a gente admire, que a gente ama, mas nenhuma delas vai ser capaz de entregar aquilo que nos faltou. A única pessoa capaz de fazer isso por nós somos nós. Aquilo que, como crianças, nós não recebemos, nós vamos acolher em nós e entregar para nós. Então, com o exemplo da Neia, né, da vergonha, tudo isso tão forte que ela trouxe, Neia, talvez você tenha vergonha de você também. Talvez você também não goste de postar a sua própria foto, não sei. Mas em que nível isso ainda te impede de assumir a sua vida de verdade? Assumir a sua vida é assumir a sua mãe. Quando eu tenho questões ainda de negação em relação aos meus pais, eu não assumi a minha própria vida. Isso não é amar os pais e querer abraçar e querer estar junto, é outra coisa. É esse lugar, é esse espaço para que eles existam. E eu digo isso e eu já contei em alguns momentos, eu tive vergonha da minha mãe. Eu tive vergonha. E aí eu me lembrei que o meu primeiro relacionamento, eu tinha vergonha até ontem. Eu excluía totalmente essa pessoa da existência da minha história.
quando eu comecei a fazer essa reflexão para hoje, eu falei, gente, que poderoso que é isso. Eu já tinha feito o movimento, tudo eu já fiz, mas a profundidade, tudo não, né? Tudo é muita coisa. Muitas coisas eu já trabalhei em mim, porque eu gosto de aprender e praticar, aprendo e pratico. Só que a gente pratica num nível ok, a gente não vai lá de verdade e admite aquilo. A gente vai até uma página que a gente fala, ah, eu dei o lugar, né? Olho para todos os meus relacionamentos, eu vejo você, você tem um lugar, você faz parte, eu vejo você, você tem um lugar, você faz parte no automático, sem permitir que esse movimento realmente inclua essas dores. Eu sentia vergonha. Depois que a gente terminou, se eu encontrasse, eu mudava de calçada, eu virava. Ele falou que ia se matar. Ele escreveu carta. Minha mãe fez eu ir até a casa dele, porque o menino sofreu acidente, quase morreu. E aí aquele peso de eu tenho o tempo todo que fazer algo para alguém. Eu tenho o tempo todo que abrir mão de mim para dar para o outro que estão esperando, que foi a minha dinâmica da infância. A Cláudia adulteceu aos 4 anos. Então, com 12, 13 anos, para quem foi adulta aos 4, 12, 13 anos, já estou na meia idade, gente. 12, 13 anos, 14, que é uma infância ainda, né? Uma transição. Eu já me senti adulta, eu já posso escolher, sou eu que escolho, porque eu trabalhei com 14. Se com 14 anos eu posso trabalhar, com 14 anos eu posso namorar, escolher o que eu quero fazer, fazer minha tatuagem. Eu fiz uma tatuagem aos 15 anos. Quando eu olho para isso, eu falo, lógico, aos 4 eu era adulta. Aos 4 eu deixei minha infância. Aos 4 eu não vivi aquela, né? Ah, diversão. Não, aos 4 eu cuidava do meu irmão mais novo. Aos 10 eu levava ele para a escola, buscava da escola, tinha que fazer a tarefa com ele. Então, aos 14, 15 anos, eu já era, ó. Só que a gente é uma criança ainda hoje, com todas essas dores, pedindo para serem vistas, para serem incluídas. Então, olha só, hoje, que você possa pegar tudo isso que começou a vir, não pensa que isso está solto, que você olhou para isso e isso está solto. Não, a partir disso, esses sentimentos que você vivenciou aqui, você precisa acolher. O primeiro passo é acolher internamente. Você não vai fazer nada para ninguém do lado de fora. É aqui dentro olhar e admitir e ir verbalizando. Eu senti vergonha, eu senti medo, né? Eu senti falta, eu cobrei, eu julguei, mas eu cuido disso agora em mim. Você pode ficar fazendo esse movimento de agora eu dou espaço para isso existir. Porque as emoções, quando elas ganham espaço, elas cumprem o papel delas, da natureza delas, quer nos proteger, quer nos amparar, quer nos mostrar, sinalizar. Então, o próximo passo que vocês têm é dar espaço e lugar, porque pela lei da ordem, aquilo que ficou pendente lá atrás vai se manifestar, aquilo que a gente não viu vai se repetir. Se o primeiro relacionamento tem esse contexto na sua vida, todos os outros relacionamentos terão. Para que o agora seja diferente, o que aconteceu lá atrás precisa ser reconhecido. É a gente parar de negligenciar uma história que parece que faz tanto tempo e que não tem importância e dar lugar para essa história, porque ela ainda comunica muitas coisas. Então, essa é o convite, essa é a proposta, para que a gente não acredite que a nossa história passou. A nossa história tem o potencial da nossa transformação. As nossas dores estão simplesmente falando para nós sobre as nossas necessidades. E o início de toda cura é voltarmos a olhar para nossa mãe, é voltarmos a olhar para o nosso pai, é um movimento para todo ser humano, qualquer área da nossa vida.
Ah, eu não consigo fazer isso. A gente então olha para a criança, fica na criança. Continua na criança, acolhendo a criança, porque tem pessoas que não conseguem olhar para a mãe ou para o pai de forma ainda verdadeira, a integrar os dois dentro de si. Então vamos por aquela parte que a gente consegue. Olha para sua infância, olha para sua criança, olha para o seu lugar de filha, cuida de você, fala com você, como a gente vem falando algumas semanas, como a gente vem vivenciando algumas semanas, porque a chave está aí. Qualquer curso que você faça não vai te trazer o que você precisa se você não assumir esse lugar. Quando você assume, você pode aprender sobre tudo, sobre todas, tudo vai fazer mais sentido. O trabalho que você realizar vai fazer mais sentido, as pessoas que você conhecerem vão fazer mais sentido. Por quê? Porque no nosso lugar tudo chega para contribuir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que eu amo a Deus, depois a mim, para eu poder amar o próximo. A gente volta na mesma lição de sempre. Quando eu amo a Deus, tudo coopera para que eu possa me amar e para que só depois eu olhe para o outro. Não é o marido, não é o trabalho, não é o vizinho, não é a chuva, não é o sol, é você. Essa é a resposta que a gente rejeita porque nos coloca no lugar de responsabilidade. Mas o outro, isso. Pega o que você sente em relação ao outro e tome posse disso para que você possa mudar. O outro aquilo. Quando o outro aquilo, eu me sinto como? Ah, eu me sinto com raiva. Pega a sua raiva, conversa com ela tá te contando uma história. Tira a perspectiva do outro, volta a perspectiva para você. Não tô dando conta. Para quem que eu vou pedir ajuda? Para o soberano de todos. A Bruna falou: Deus sempre responde sim. O tempo todo ele mostra. É a gente que tem uma trave no meio do nosso olho. É a gente que não quer ver. Porque se eu sentir vergonha, eu continuo escondendo aquilo porque a vergonha me dá um mal-estar. Nossa, ela faz o meu estômago embrulhar. E aí eu deixo de olhar para aquilo. Para todas vocês que já escolheram estar no dia 16 comigo, a gente vai aprofundar isso, tá? A gente está falando de tantas coisas, mas lá no dia 16 a gente vai fazer movimentos. Para qualquer resquício que ainda tenha, a gente poder cuidar. Para quem não pode estar, quem sabe a gente pode ter uma outra data, mas vai ser só ao vivo a vivência, tá? Não é gravada justamente por isso, porque o movimento é agora, é vivo, é dinâmico, não é um curso, não é uma aula. Para quem não sabe do que eu estou falando, é do de volta para o meu lugar de filha. Eu não estou fazendo o de volta para o meu lugar de filha porque eu quero fazer uma vivência do Dia das Mães. Eu estou fazendo de volta para o meu lugar de filha porque todos os dias eu encontro pessoas que têm essa questão para serem resolvidas. E aí, então, é só mais uma porta que a gente abre para poder cuidar do que precisa. Faz sentido isso para vocês? Tá? Então, se dia 16 de maio você estiver disposta a passar 4 horas comigo, cuidando do seu lugar de filha, da criança, para você assumir o seu lugar de adulta, você vai me mandar uma mensagem e eu vou te passar os detalhes. Alguém quer concluir a reflexão de hoje? Ela deixou você meio assim, triste, murcha? Se sim,
Que bom. Vamos olhar para isso. Essa sensação não é ruim, ela é desconfortável, mas você tá agora com a chave na mão, você vai colocar a chave na fechadura, girar e vai abrir. Isso que você está sentindo é uma chave. Não deixa ela em cima da mesa. Pega na sua mão, usa a chave para abrir a porta que você quer abrir. Cuida disso, você pode fazer isso. Para todos que já são consteladoras aqui, viva o que você aprendeu. Pensa na sua vida do ponto de vista das leis. Eu estou excluindo quando eu continuo sentindo vergonha. Eu estou excluindo quando eu tenho medo. Eu preciso dar espaço para o medo, para a vergonha. O que a gente aprende num curso de formação não é teoria, é a prática que a gente procura explicar de forma teórica. A constelação não nasce de uma teoria, ela nasce de uma experiência viva das histórias. É agora que a gente formata isso para poder entregar de forma teórica, mas a constelação é a vida em movimento. É o que eu preciso fazer quando a minha vida não está alcançando os resultados que eu quero. O que que eu preciso olhar quando eu não encontro uma resposta? Pense na sua vida dessa perspectiva. É isso que faz a gente quebrar os padrões, nos despedirmos dos nossos pais definitivamente e assumirmos a nossa vida. Porque lá em Provérbios, se eu não me engano, não sei se eu deixei aqui, ele fala o seguinte: ah, ele saiu. Tem um momento. Não, tá aqui, ó. Provérbios 4 tem um momento que ele fala o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele se origina a vida. Mas na sequência, ele fala: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Ele está dizendo o seguinte: a gente olhou agora para trás para que você reconheça o que você precisa fazer para manter o olhar adiante. Porque senão você está olhando para trás o tempo todo. Então, mantenha o olhar adiante, só é possível se você incluir tudo que tem lá atrás, senão a gente continua olhando para frente. Quando ele fala, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo adiante, é porque se a gente ficar olhando para trás, a nossa vida não acontece. Não é o mundo que está o caos, é o meu coração. E o meu coração desenha o mundo que a gente está vivendo hoje. Vocês saem daqui como hoje? Me fala para a gente poder encerrar. Algo chegou? Você tem ideia do que você pode fazer? Então, e assim nós agradecemos pela oportunidade da vida, e assim nós agradecemos por termos a condição de reconhecer. Reconhecer é nobre, gente. Não se envergonhe de ter se envergonhado. Não se envergonhe de ter sentido raiva, culpa. Reconhecer é um movimento curativo. Reconheça, olhe, dê espaço. A gente só se enriquece reconhecendo o que foi vivido. É isso que vai possibilitar uma página nova, com outras cores e outros formatos na nossa vida. Reconheça, reconheça sem apontar, reconheça sem esperar, reconheça, olhe, olhe. Como a gente olha para algo, aqui tem uma xícara, uma xicrinha, ela é branca com listinhas pretas, é só isso. Olhe e fala: nossa, eu vejo que você é branca e tem listras pretas. Olhe, olhe para as coisas do jeito que elas são, como a Josefa disse no início. Olhe para a realidade. Olhe, é simples e poderoso, sem firulas. Olhe para a realidade. Permita que ela
exista na sua vida, a cura de grande parte das coisas é esse. Esse é o movimento. Eu fico agradecida, esperançosa e confiante de que o que chegou para você hoje é um mover e que esse mover vai romper se você estiver disposta, se você pegar para você o que chegou e fazer algo com isso. Se você não consegue sozinha, você sabe que aqui esse é o meu papel, é o meu trabalho. A gente pode seguir juntas de várias maneiras, é só me chamar. Se você consegue fazer sozinha, tome posse e siga, faça. Faça porque você tem potencial para isso. Um beijo no coração de vocês. Temos constelação hoje às 4 horas. Se alguém puder vir, eu fico agradecida. Gratidão, 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 gente. Cláudia. Leve a potência que nasce em você, hein? Um beijo, gente.